vocacionado para esse tipo de prática. Falta de tempo também, muitas vezes, né, no cotidiano aí da pequena empresa. E, em decorrência disso, muitas vezes os projetos não estão bem estruturados e acabam não tendo uma boa aceitação por parte dos órgãos financiadores, não só a FINEP, quanto as próprias fundações de pesquisa estaduais, aqui no caso, no Rio, a FAPERJ, né? Então, o que nós temos procurado fazer? Nós não estamos buscando escrever o projeto. A gente entende que o empresário ele tem que já ter o projeto, digamos assim, concebido, ele tem que ter uma boa clareza do que ele quer, de qual é a proposta do projeto. O que nós estamos fazendo é prestar uma assessoria ao empresário, no sentido que ele possa aperfeiçoar alguns pontos do projeto, chamar atenção para alguns aspectos. Nós fazemos uma avaliação crítica da consistência desses projetos e damos algumas indicações de aperfeiçoamento. Isso até é uma preocupação nossa de não interferirmos diretamente na concepção do projeto, porque não cabe a nós julgarmos previamente se aquele projeto vai ser bom ou não, se vai ser aprovado futuramente ou não. Tá? Então, a expectativa nossa é de melhorar, digamos assim, o nível de entendimento por parte do empresário e dar algum tipo de orientação. Tá? Nós temos também uma experiência que a gente vem percebendo, até em decorrência de um edital que houve no ano passado com a FAPERJ, a Fundação de Pesquisa aqui do Estado, que foi na questão de TI, de tecnologia da informação. Nós tivemos cerca de 340 projetos que foram apresentados, de uma maneira geral, e tomar cuidados, digamos assim, na boa utilização desses recursos, principalmente quando envolve a questão de prestação de contas. Os recursos, por serem recursos públicos, mais para frente vão ser motivo de prestação de contas, cuidados aí na apresentação dessas despesas. Então, o que nós estamos orientando os empresários é uma boa alocação desses recursos, de maneira que o foco do projeto não seja prejudicado e depois o empresário tenha dificuldade de apresentar essas prestações de contas. Isso tudo objetivando uma efetivação de resultados. Não sei se esclareci. Bom, respondendo aí o colega da Embrapa, né, como eu falei, realmente a busca aos projetos foi bastante rápida, foi via uma ferramenta de informática. Vocês sabem, nós não temos uma base de dados que a gente possa rapidamente ter acesso a tudo, com boas palavras-chave ainda. Mas, de qualquer maneira, o que a gente observa, né, que nós temos uma pulverização desses projetos, né, dentro da carteira da Embrapa. Eu acho que a questão de planta medicinal da Embrapa ainda não está visível mesmo, e ela precisa ficar visível. Eu tive notícia de que tinha um MP1, que seria um grande projeto em rede, né, sendo proposto, mas esse projeto ainda não foi aprovado. Me foi informado que tem 3 anos. 3 anos é um bom tempo para negociar um grande projeto em rede. Eu acho que não desistam, mas procurem outras pessoas também, porque só hoje aqui na plenária 2 pessoas já me procuraram sem notícia desse projeto. Então, isso aí precisa ser melhor negociado, com certeza. O colega do Rio Grande do Sul, né, que falou quanto ao resgate, né, eu acho assim, essencial que a gente resgate, né, as coisas passadas. A gente fica fazendo muita coisa e, às vezes, fica refazendo coisas, né? Eu acho que até pela complexidade, né, do tanto de informação que a gente tem hoje, né, a gente não organizou tão bem essa informação, né? Eu acho que até num programa maior desse, se realmente já existe essa iniciativa, que eu estava desconhecendo, de um macroprograma maior na Embrapa, eu acho que talvez um dos projetos componentes deveria ser, inclusive, o resgate da informação que já existe, e que isso entrasse numa base de dados. Né? Eu acho que agora, com ferramentas de informática mais poderosas, isso é essencial para que a gente possa dar continuidade a isso. Eu não fui perguntada diretamente, né, mas eu acho que assim, a questão do agricultor, né, do produtor rural, eu gostaria muito de ver realmente mais agrônomos envolvidos nisso, né, e também políticas, né, que defendessem, que, do mesmo jeito que as empresas estão aqui reivindicando comércio, mercado, né, eu acho que precisava ter uma política mais clara em relação ao pequeno agricultor que vai negociar essas plantas. Né, senão também ele acaba caindo numa reserva negativa de mercado, e a gente conhece muito bem onde que essas coisas chegam. Tá? Não sei se eu respondi. Assim, os colegas da Embrapa que quiserem me procurar depois, eu gostaria muito de conversar com vocês. Bom, com relação às ONGs, né?
não é uma prática da FINEP o financiamento de ONGs. Até porque a atividade da FINEP, ela está com uma atividade fim, se envolver com o desenvolvimento científico, né, e tecnológico. E, dentre as características de como ela analisa os projetos, etc., tem a necessidade forçosa de que aquele projeto apresente algumas dessas características. O que eu estou comentando aqui não é nenhum demérito para a atividade das ONGs. Acontece que boa parte das ONGs tem, às vezes, nas suas finalidades, um papel inteiramente diferente, por mais que possa ter uma interface, às vezes com um determinado tema que seja prioridade para a FINEP, ele não se completa em função das necessidades que o próprio sistema no qual a FINEP está incluída exige. Então, a possibilidade eventual da participação da ONGs é na relação que ela possa ter com a universidade. Ela pode ter parceria com algumas universidades, com alguma ICT, de uma maneira geral, né? E a ICT, quando estiver se candidatando a uma chamada dentro da FINEP, ela vai dizer que atua na prática com uma ONG e tal, etc., mas toda a parte científica que é exigida nos projetos da FINEP, que vai ser objeto, inclusive, de análise e de crítica por parte do comitê ad hoc, ela esteja cumprida. Com relação às microempresas, eu volto a dizer, por favor, acesse o site MCT e acesse o site FINEP. Vocês vão encontrar inúmeras informações sobre fundos setoriais, como funciona, como é que são as chamadas, etc. Nós precisamos ter, digamos assim, uma coisa mais ativa com relação à possibilidade que a internet fornece como elementos para informação muito objetiva, muito pragmática com relação ao alvo que a pessoa quer atingir. No caso das microempresas, se vocês entrarem lá, eu mostrei. Entrando lá, vocês vão encontrar inovar, vocês vão encontrar uma série de informações que tem a ver com o financiamento, a forma que uma FINEP pode dar suporte à atividade de micro e pequenas empresas. Particularmente, na área, com vários, e possivelmente em breve teremos mais um, de chamadas públicas, vocês estão vendo lá que existe a possibilidade da empresa estar interagindo com uma universidade, inclusive com uma participação, com um aporte a ser colocado de recursos em percentuais que favorecem essas micro e pequenas empresas. Então, isso já está contemplado. O que acontece, e que o Ricardo tocou aqui, e aí a coisa ela fica um pouco mais séria, é que, lamentavelmente, não basta a vontade empreendedora. Por trás dessa vontade empreendedora, tem que haver uma substância relacionada ao que você pretende num projeto de desenvolvimento. Quer dizer, o projeto ele tem que ter um conteúdo que, lido na análise pelos comitês que acessam, já que eu vou fechar com uma dessas complexidades, é um entendimento de que aquele projeto ele é execuível, que por trás daquilo existe uma competência técnica, que por trás daquela proposta existe uma infraestrutura, uma possibilidade de efetivo chegada ao mercado. Então, o projeto ele não é analisado de uma maneira rápida e banal, ele passa por um primeiro crivo de consultores que a FINEP se calça como para chegar à decisão da diretoria, antes de uma análise mais pormenorizada e chamada conclusiva por parte dos técnicos analistas da FINEP. Nessa chamada preliminar, foram consultores ad hoc que fazem o primeiro crivo. E que pretende sempre, que sejam especialistas que entendam do setor e façam as pertinentes críticas sobre o conteúdo do projeto. O que pode ocorrer é que, às vezes, você pode ter algo que apresentar e não sabe como apresentar. E o papel que FAPES, SEBRAE, etc., devem ter com relação a, num país de extensão continental, montar situações em que permite uma orientação melhor de como se elabora um projeto. Não é? Há uma percepção
frente ao volume de recursos, quando a gente está falando ali de biotecnologia para subvenção, foram alocados 80 milhões para a saúde e 80 milhões para a biotecnologia. E vocês já viram ali o que vai ser efetivamente de aproveitamento desses recursos. Mas quando a gente está falando muito de dinheiro num país, né, nesse país, aparece de tudo. A FINEP tem que lidar, é concorrencial. Nós não podemos entrar em contato antes, entra de uma maneira impessoal, de uma identificação que vai ficar restrita a um determinado momento, a algumas pessoas estão analisando. Nós não podemos estar dizendo, seu projeto podia ser melhor, não podemos fazer isso. O material que chega é aquele. Existem espertos, existem honestos, já foi comentado aqui na mesa. Existem já consultorias que sabem escrever muito bem, montar um papel muito, muito bom. Mas em algum momento, infelizmente, a gente acaba detectando algumas falhas. E isso, na análise, a gente vai ver que aquela situação não deve continuar. Podemos errar? Podemos. Esse crivo não consegue, talvez até algumas injustiças ocorram, mas é assim o processo. Ele é com o setor público, com dinheiro público, a gente não tem liberdade, só depois da análise conclusiva, para o fechamento de uma negociação, é que a gente vai poder entrar em contato com a empresa que foi efetivamente aprovada, e aí é para a finalidade de assinatura de um contrato de subvenção ou de um convênio quando é um projeto cooperativo. Então, nós temos alguns impasses que não deixam que o sistema possa ser chamado de perfeito, se é que existe alguma coisa que é puramente utópico. Por fim, e acho que devem ser feitos movimentos para que haja um aprimoramento na elaboração dos projetos. Né? Quando a gente pega um projeto, cansei já de pegar projeto assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, uma discurseira sem objetivo claro. O meu produto, eu quero desenvolver é isso, a minha inovação é essa, o meu mercado é esse, não vou dizer, eu vou ocupar o mercado inteiro, vou ter um aumento. É mentira, não vai chegar. A gente sabe que não é assim a prática. Não adianta apenas o discurso de que a empresa vai passar por um patamar enorme. Não vai. Então, tem que ser uma coisa que lida, sabe? Isto aqui, efetivamente, é um bom projeto, está num momento X, está pretendendo chegar a um patamar X, e aquilo é assim que vai ser analisado. Não pode ser de outra maneira. No caso das preocupações com fármacos e fitofármacos, etc., também sugiro, acessem a página do MIDIC, vejam a parte de todas as lâminas que referem-se numa apresentação da política de desenvolvimento produtivo, que vocês vão ver lá. Está tudo lá, está entendendo? Quais são as prioridades, quais são as metas. A indústria farmacêutica, na parte de síntese, ainda temos que perseguir muita coisa. Há uma preocupação grande, por exemplo, na área de antirretrovirais. Como é que a gente vai fortalecer, por exemplo, uma produção nacional dos fármacos necessários à produção desses medicamentos? Vem uma medida por aí, mas temos que fazê-lo. Na parte de fitofármaco, etc., estão sendo contempladas essas coisas dentro dos editais, não estão sendo afastadas. Mas, como, assim, a imagem da prioridade, se vocês estiverem lendo na página do MCT, na página do CNPq, na página da FINEP, particularmente nas linhas gerais da política de desenvolvimento produtivo, vocês vão ver as prioridades que estão ali e que são muito claras frente às observações e análises que a estrutura de governo está mostrando como fragilidades que nós temos hoje nessa área. Não é? Eu creio que sim, apenas como duas coisas que eu quero comentar, porque acho que posso fazer, porque acho que estou sendo o último, né? Citaram-se aqui coisas relativas aos extratos, padrões, etc. Há semelhança do que eu sempre vim criticando com relação a animais de laboratório nesse país, e que a gente não consegue chegar efetivamente a uma solução razoável num tempo X, né? E que a gente duvida de muitos dos resultados que apresentam com ensaios com animais. Nós temos as questões também de quais os padrões que estão sendo utilizados em várias das pesquisas. Os resultados que são apresentados em trabalho, etc., estão baseados em que tipo, está entendendo, de padrão de referência. Nós temos esses padrões no Brasil, inclusive para alguns das plantas que estão sendo utilizadas na pesquisa.
É uma atividade importante, por exemplo, ter empresas, ou uma atividade de empresas existentes, ou criando as novas empresas, que possam estar produzindo extratos padronizados, inclusive para venda de produção de coisas, ou mesmo para controle de qualidade, etc. Isso é preciso? É preciso. Não é? Então, tem muitas coisinhas que nós estamos... E, para finalizar, temos aqui, vou fazer uma propaganda, porque uma colega historiadora, não sei se ela está aqui nesse momento, e eu conheci uma colega dela, está acho na Fiocruz também, chama-se Tânia Fernandes. A Tânia Fernandes, para quem gosta da história, é a tese de mestrado dela, né, ela trabalha na Fiocruz, farmacêutica historiadora, optou pelo lado da história, da ciência. Tem uma publicação, a tese dela de doutorado, é um trabalho de recuperação da história do estudo de planta medicinal do país, espetacular, pô. Quem gosta de história, quer recuperar, vai ver o trabalho da Tânia Fernandes. Segundo, o Ciane, em um determinado momento, há uns 6 ou 7 anos atrás, quando eu comecei a fazer provocações com relação internas no governo e externas frente à comunidade, eu disse o seguinte: temos que pegar toda a cadeia produtiva do fitoterápico, temos que analisar a cadeia, os elos, fragilidades, que tipo de atividade é desenvolvida, qual o tipo de profissional ali, o país está capacitado ou não está, uma série de perguntas quando você faz a análise da cadeia produtiva. Não são com ações pontuais, eu aqui queria uma ação pontual aqui, que a gente vai solucionar isso. Isso tem que ser uma política formulada de maneira correta, com recursos, com implementações de maneiras sequenciais, etc., nós conseguimos resultados de maneira efetiva. Tá? Quando eu comentei isso, eu disse assim, onde está... Ah, Gilberto, tem aqui, alguém já publicou? Me mostrem que dê a cadeia produtiva de fitomedicamento ou fitoterápico, inteiramente mostrando todos os elos, e com detalhes. Nunca me mostraram. Até que um belo dia, o Ciane, ouviu, teve a iniciativa de pedir um recurso lá no CNPq e montou uma grande oficina de trabalho que levou algum tempo, com profissionais da indústria, da academia, etc., e fez uma publicação que, lamentavelmente, se esgotou, porque foi editada pela Alanac. Tá? Eu tive 2 exemplares, ou 3 que ele me deu, acabei dando, hoje eu estou sem nenhum, né, porque acabou, não existe mais. Aonde era um trabalho que eu considero excepcional. Falei com ele, toda hora eu falo nisso. Quem estiver trabalhando na área de fitoterápico, sem ter uma compreensão exata da cadeia produtiva onde ele está metido, não está sabendo bem o que faz. Não está sabendo. Não está sabendo a compreensão, a complexidade, o ponto em que ele se insere, quais são as atividades, tarará, isso independente das questões que estão relacionadas com regulamentação, etc. Recomendo, finalmente, entendam completamente a cadeia produtiva daquilo que vocês estão trabalhando. É a única forma de vocês saberem exatamente pleitear as coisas junto ao governo, demonstrarem que vocês estão sabendo o que há para trás do ponto em que você se insere e para frente, não é? E saber de como é que é essa coisa dentro do contexto da economia, da saúde, do país, etc. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Estamos chegando ao final desta mesa, que nós consideramos de extrema importância para, de fato, fecharmos o evento. Em nome da comissão organizadora, gostaríamos de agradecer ao Ministério da Saúde, através de Cátia, à Anvisa, através de Robelma, ao Ricardo, em nome do SEBRAE, a nossa amiga Norma, da Embrapa, e ao Gilberto, em nome da FINEP. E agradecer a todo o público pela brilhante participação, que todos possam, de fato, agora almoçar em paz. Né? Muito obrigado. Gente, alguém perdeu um celular? Está aqui, não sei quem. Segundo, a mesa está encerrada, mas o evento não. Senhores, muito boa tarde. Convido os gestores das redes para ocuparem seus lugares.
Os gestores das redes para se aproximarem aqui, para depois já ocuparem seus lugares na mesa, né, para discussão do documento final do evento. Gente, por favor, vamos sentar mais perto aqui, até mesmo por questão de acompanhar melhor as discussões e contribuir. Vou passar a palavra para a doutora Gislaine Guilhermino, que vai dar início aos trabalhos da tarde. Tem algumas considerações a fazer antes da leitura do documento. E com vocês, Gislaine. Por favor, quem pegou minha pasta por engano, dá uma olhadinha aí, tá? Que eu estou precisando dela. É pastinha verde, igual a essa, só que está com as minhas anotações. Por favor, dá uma olhadinha aí, quem pegou. Vocês podem olhar, alguém pegou minha pasta por engano. Vamos dar início aos encaminhamentos aí. Nós estamos na etapa final do 4º seminário do Escritório de Gestão do Sistema Nacional das Redes FITO. Passamos aí 3 dias, né, discutindo temas interessantes e relevantes com relação à inovação na área de fitomedicamentos, de uma maneira geral. Mas nós precisamos sair daqui hoje com algum dever de casa, né, e com alguns elementos concretos para que a gente possa fechar o ano de 2009, iniciar o ano de 2010, já com algum foco, com algum objetivo e alguns elementos concretos para a gente começar a trabalhar dentro do Sistema Nacional das Redes. Eu só queria recapitular, para quem não participou aqui desde o primeiro dia, de que a Rede FITO ela adota os biomas brasileiros como unidade de gestão, mas que nós entendemos que essas articulações elas acontecem no âmbito dos municípios, dos estados, das regiões, inclusive das instituições, que ela tem por objetivo promover a interação entre o setor público, a iniciativa privada, as universidades, centros de pesquisa e as organizações não governamentais na área de plantas medicinais e fitoterápicos. Tem por objetivo atuar, então, na gestão do conhecimento desses diversos setores envolvidos com a questão da inovação, desde a planta medicinal, né, desde a produção agrícola até o produto final, chegando, né, lá na ponta da cadeia na assistência farmacêutica. Pode passar, por favor? Não é uma apresentação, isso é só um apanhado geral para a gente, a partir daqui, né, da início à plenária. Pode ir. Que esse sistema, então, ele permite e estimula a prática de projetos inspirados numa gestão participativa, né, garantindo que essas competências locais, e nós temos várias dessas competências aqui reunidas hoje, possam estar interagindo com as demandas, né, das políticas públicas, com as demandas locais, regionais, né, entre outras. Nós começamos a trabalhar com uma estrutura básica que nos permitisse, né, essa articulação inicial nos biomas e nas regiões. Então, o NGBS, o Núcleo de Gestão de Biodiversidade em Saúde, né, é um núcleo que está inserido dentro de Farmanguinhos, Fiocruz, conta com um escritório de gestão desse Sistema Nacional das Redes FITO. Durante esse ano, nós identificamos atores, né, nesses diversos biomas, identificamos gestores locais, então nós temos aqui representados o Dr. Francisco Rubió, gestor da Rede FITO Cerrado, Dr. Roberto Germano, gestor da Rede FITO Caatinga, doutora Marli Pereira, gestora da Rede FITO Mata Atlântica São Paulo, doutora Andréa Gomes, gestora da Rede FITO Mata Atlântica Rio de Janeiro, doutora Silvia Cizermansky, gestora da Rede FITO Pampa. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Euzinha mesma, gestora da Rede FITO Pantanal, e o nosso colega do INPA, Tadei, gestor da Rede FITO Amazônia.
Caatinga, eu já falei, Roberto Germano. A partir do gestor local, né, eles fizeram várias articulações e fizeram a composição de um conselho gestor, né, alguns já estão com estrutura definida, outros têm uma estrutura ainda provisória, né? Mas esse conselho gestor, ele reúne representações de áreas técnico-científicas e gestores de diversas áreas do conhecimento. Por favor. E, durante essas discussões, nós definimos 3 áreas de atuação, 3 vertentes de atuação, através desse Sistema Nacional de Redes. Uma das principais vertentes é a inovação, através dos arranjos produtivos locais, né, projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, projetos de capacitação. Uma área que envolve a geração e a produção de tecnologias e produtos, né, o que, de certa forma, está de acordo com as premissas da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Uma outra vertente, que é uma demanda que chega à Fiocruz há muitos anos, é a questão da assistência farmacêutica, né, através da implantação da fitoterapia nos serviços de saúde, considerando os 4 níveis de complexidade, o que está de acordo também com as premissas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E uma terceira vertente, mais recente, que ainda não foi aprofundada, que é a questão do conhecimento tradicional e popular, né, atuando, então, na gestão das informações, valorizando, né, esse conhecimento e permitindo que haja integração dessa vertente com as 2 primeiras. Então, esse ano foi um ano de articulações, foi um ano de identificação, né? Eu acho que o saldo foi muito positivo, não só do seminário, como desse ano, né? Todo esse trabalho desenvolvido ao longo de 2009. E eu acho que nós finalizamos uma primeira etapa, né? Essa discussão, ela continua aberta, ela vai, né, nós vamos discutir sempre que for necessário, conceitos, métodos, isso tudo pode voltar a qualquer tempo, mas nós temos que começar 2010 já focados em projetos específicos para cada bioma, respeitando, então, a vocação, as demandas e as competências de cada um desses biomas. A princípio, projetos regionais, né, projetos locais, e, quem sabe, no futuro, a gente possa, então, somar e agregar as competências desses diversos biomas, e aí, né, conseguindo projetos de uma magnitude um pouco maior. Pode ir. Algumas considerações gerais que eu gostaria de fazer antes de abrir para a plenária, que esse seminário, ele é um seminário interno, né? Esse foi um seminário organizado pelo escritório, né, do NGBS. Então, ele não foi um seminário aberto ao público, ele foi específico para os gestores, para os conselhos e para convidados, né, palestrantes também convidados, mas convidados também dentro dos diversos biomas, né? Então, não foi um seminário aberto à inscrição ao público. Nós tentamos colocar na estrutura das mesas, na composição desse seminário, alguma coisa que representasse a forma como a gente vem trabalhando, né? Por isso, nós colocamos, né, uma mesa que tratasse da questão da pesquisa, do desenvolvimento da inovação, uma outra mesa que abordasse a questão do setor produtivo, uma mesa que acabou não se concretizando, né, que falava das iniciativas locais e das prefeituras, e o papel do Estado também, que é um aspecto importante. É claro que outros aspectos também são muito relevantes e nós não conseguimos, nesse momento, trazer essas pessoas, mas em outros momentos, em outras oportunidades, nós vamos ampliar essa discussão. Hoje de manhã, algumas pessoas comentaram, né, por exemplo, da representação aqui da questão dos laboratórios oficiais e na questão da assistência médico-farmacêutica. Eu queria dizer que essa é uma preocupação do escritório, essa é uma demanda que veio ao escritório e ao núcleo, e nós já vínhamos discutindo isso ao longo desse ano, tanto que o Escritório de Gestão das Redes Fito, ele criou uma coordenação específica para essa área,
Então, nós convidamos uma pessoa para coordenar, né, a área de assistência farmacêutica dentro do Sistema Nacional das Redes e uma representação dos laboratórios oficiais, que é a doutora Silvana, do LTF, na Paraíba. E aí, alguns deveres de casa. Alguns são os primeiros que eu coloquei aqui, para não causar impacto, são nossos, né, do escritório, do núcleo. Então, primeiro, nós vamos consolidar os encaminhamentos e os resultados desse seminário e encaminhar a todos vocês, posteriormente. Uma tarefa que a gente tem agora, né, para o começo do ano, é a formalização dessas parcerias, todas que foram articuladas. A viabilização de recursos mínimos para que os gestores locais possam conduzir e continuar com esse trabalho dentro dos biomas, né? Mas esse é o recurso mínimo que a gente precisa. E, num segundo momento, buscar outras fontes de financiamento junto com os gestores para, então, o financiamento de projetos já específicos, de projetos já, né, com metas, com objetivos, né, já no concreto. Um outro objetivo é a criação do Portal da Inovação, que não é esse portal que a gente já tem disponível aí, das redes, é um portal que é um projeto novo que está começando a ser discutido, que é a criação de um banco de dados. Eu creio que alguns já passaram pela sala lá embaixo, onde nós temos o Conrado, né, apresentando todo um levantamento realizado com relação às 71 espécies da RNSUS, gerenciamento da informação, isso mesmo. E uma meta, né, isso é especificamente para, assim, para a gente, é uma questão da melhoria do sistema de comunicação entre nós, os gestores. Isso é uma meta do escritório e, com certeza, a gente vai conseguir melhorar esse sistema através das ferramentas de TI. Pode passar, por favor. Um outro objetivo é a construção de um termo de referência para a gestão das redes, né, um documento específico. Eu coloquei aqui, vou falar rapidamente, quer dizer, nem vou falar, vou dizer que quem vai coordenar esse trabalho é o Dr. Silvio, né, do INSA, do Instituto Nacional do Semiárido da Paraíba. Ele já tem experiência na construção desse tipo de documento. Ele já tem um modelo para ser discutido aqui com vocês. Ele vai fazer depois uma breve apresentação desse termo de referência. E existem algumas tarefas aí para os biomas também. Então, a primeira delas é a constituição e a formalização desses conselhos, observando a representatividade. Como eu disse, alguns conselhos já têm uma estrutura definida, outros conselhos, né, são mais recentes, né? Alguns nasceram aqui durante o evento, durante o seminário, e nós precisamos, então, para conseguir constituir de forma efetiva esses conselhos, nós precisamos ampliar essas discussões, né, e agregar outros atores a essas redes, nesses biomas. Nós precisamos também de um documento, da construção de um documento que formalize as redes nos biomas, né? Essa é uma tarefa de casa para o Conselho Gestor. Definir critérios para a seleção de projetos. Isso também é uma tarefa para o Conselho. E eu coloquei um prazozinho ali até março de 2010, né? E junto com os critérios para a seleção, as ferramentas para o monitoramento e para a avaliação desses projetos. Nós precisamos construir. E, a partir daí, definir, então, um portfólio de projetos até junho de 2010. Eu acho que, até lá, nós conseguiríamos elencar alguns projetos já específicos, alguns arranjos específicos, para que a gente pudesse, então, passar para a execução. Uma outra discussão de hoje à tarde, seria a elaboração e discussão de uma carta para o encaminhamento das demandas das redes, demandas que vêm sido discutidas ao longo desse ano, né, ou ao longo de 2 anos. E o outro documento seria um documento que teria a síntese das discussões que foram realizadas no dia 7, né, naquelas reuniões que nós chamamos de pré-seminário.
Então, nós vamos consolidar um documento com tudo que foi discutido nesses grupos e também trazer aí para esse documento a síntese do que foi discutido durante o seminário e que foi produto dessas discussões e dos temas abordados pelas mesas. Tá? Isso, espero que a gente consiga fazer isso, né, rapidamente. Antes de abrir para a plenária, eu vou passar um videozinho para vocês. Talvez a maioria de vocês já conheça. E quem apresentou para a gente foi a Silvia, no segundo seminário lá em Friburgo. Mas eu acho que ele dispensa que eu faça qualquer comentário, porque eu acho que as imagens, elas dizem tudo. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Eu acho que é esse o espírito do nosso trabalho. Acho que ele resume muito bem. E nós vamos abrir, então, agora para carta, Marli. Oi? A dinâmica da inovação. Eu vou convidar o Dr. Francisco Rubió, então, para apresentar essa carta que foi discutida aí ontem, a partir de ontem, 11 horas, meia-noite, por aí, nós começamos a discutir os principais pontos, e a gente espera que vocês contribuam para a elaboração desse documento. Gente, esse nome aí, ficamos em dúvida, mantém Carta do Rio, não mantém Carta do Rio? Afinal de contas, são biomas. Mas o Rio é Rio. E Rio é um lugar de ambiente saudável, não é isso? Rio. E o Rio de Janeiro também, claro. O Rio Grande do Sul, o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, Rio das Almas, o Chapuí. Cadê? Então, vamos ler alto, né? Para ir marcando. Então, o título é Os participantes do 4º seminário do Escritório de Gestão das Redes FITO
realizado no Rio de Janeiro, RJ, sob a coordenação do Núcleo de Gestão Biodiversidade e Saúde, Farmanguinhos, Fiocruz, de 7 a 9 de dezembro de 2009, abrangendo os biomas Amazonas, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica Rio, Mata Atlântica São Paulo, Pampa e Pantanal. Entendemos e pactuamos o que está definido a seguir. Primeiro, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e o seu programa constituem-se em marco histórico para o desenvolvimento tecnológico dos medicamentos de origem vegetal, dando início a um novo paradigma para a produção de medicamentos, onde a biodiversidade brasileira é a fonte de conhecimento e origem deste processo. Alguém tem alguma coisa a sugerir de modificação, acréscimo nesse item? Ou até na introdução? Não havendo, vamos, sim. Onde que é? Tem que falar o microfone, ó, por favor, um microfone para ele, para que fique... Vamos ver a sugestão sua. No caso aí, por exemplo, né, que fala para o marco histórico no resgate da etnofarmacologia popular e o desenvolvimento tecnológico de novos medicamentos de origem vegetal. Seria essa a minha sugestão. Alguém tem alguma questão contra, a favor? André, espera só um minutinho. Nós tivemos também, na hora de elaborarmos o documento do Rio de Janeiro, o cuidado de não utilizarmos a palavra resgate, porque, segundo a antropologia, resgate parece que a gente está salvando alguém, e isso tem uma conotação muito ruim, né? Então, a gente deveria trocar essa palavra. Nós construímos... Deixa eu ver aqui, só um minuto. Eu acho que a valorização está bem aplicada. Então, a sugestão aqui em vez de resgate, valorização. Por favor, quem é que pode acrescentar aí? Alguém tem que ficar aqui para implementar as correções. Desenvolvimento, não, para a valorização para a valorização da etnofarmacologia popular e o desenvolvimento tecnológico de medicamentos. Pronto? Quer que eu faça isso, André? Para a valorização da etnofarmacologia popular. Marco histórico para o... para a valorização, lá em cima, para a valorização da dá licença. Da etnofarmacologia popular e pronto. Conserta aí. Não, tira esse 2, né? Posso falar? Tem não, mais... só na verdade, assim, dentro das que eu acho que não é só etnofarmacologia, né? Na verdade, etnobiologia talvez ficaria de uma forma mais ampla, não sei, teria que ver outros colegas. Mas porque tem etnobotânica, etnoecologia, etnomedicina, por isso acho que se restringir etnofarmacologia... Peraí. Ela está propondo substituir etnofarmacologia por etnobiologia. Não? Quem é que vai falar? Espera aí só um minutinho. Vamos ver quem é que é contra, que quer se pronunciar a respeito. Valorização do conhecimento tradicional. Pronto. Valorização, tira isso aí. Do conhecimento tradicional e popular.
e popular. Pronto, já está lá, já está lá. Doutor Gilbert, quer falar alguma coisa? Yeah. Pode falar, tá ligado. Só queria comentar que eu gosto deste texto, mas o fato é que as plantas de uso legal são quase na sua totalidade exóticas, porque o que a Anvisa registra é 80% ou 90% são plantas exóticas. Então, para começar a trabalhar, somos obrigados pela lei a trabalhar com plantas exóticas, que não cabem nesse parágrafo. Estou só comentando, não estou querendo achar que é ruim. Tudo bem, esse é um comentário, é um lembrete de que nós vamos chegar lá, exatamente, nosso objetivo é conseguir essa valorização da nossa flora, etc., que não está valorizada, não tendo sido valorizada, usamos mais plantas exóticas do que as próprias nossas do conhecimento popular. Creio que essa é uma avaliação perfeitamente plausível, mas que eu acho que ela já está implicitamente contemplada aqui, né? Então, esse primeiro item está aprovado. Segundo item, preenche-se, assim, uma lacuna do papel do Estado na redução de incertezas, imprimindo um dinamismo maior para o complexo industrial da saúde, indicando os biomas brasileiros como unidade de gestão para a inovação de fitomedicamentos e incentivando a revisão de conceitos e normas realizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Alguma sugestão de modificação? Lá atrás, por favor, o microfone. Não, eu nem vou propor coisa nova, eu só acho estranho, porque quando a gente vai para o SUS, vai para as práticas integrativas, para o programa de plantas como um novo modelo, e usa o mesmo nome antigo do modelo velho, que chama Complexo Industrial da Saúde, eu só me preocupo se a gente deve confirmar isso nesse evento. Eu não sei o nome usar, eu só acho que esse nome é do modelo antigo e criticado. Complexo Industrial da Saúde. Que alguém tem uma proposta diferente, em termos do termo que está sendo usado, no lugar dele? Vai falar, companheira aí. Não, a minha sugestão é que a gente possa usar cadeia produtiva. Eu acho que aí fica, porque complexo industrial da saúde a gente entra numa história muito larga. Eu acho que seria cadeia produtiva. A Kátia tem uma sugestão aí. Na realidade, não é uma sugestão, mas é que eu só quero esclarecer. Complexo Industrial da Saúde, na realidade, é uma política do Ministério da Saúde para esse complexo. É uma política, é um programa. Na realidade, não é uma política, desculpa, é um programa. Né? Então, esse nome existe, esse nome é atual. Mas eu não sei se isso aqui também não restringe aqui muito, enfim... Peraí. Gente, o Complexo Industrial da Saúde, ele é uma maneira de ver a possibilidade do desenvolvimento de tecnologias para a área da saúde. Ele é, por definição, ele vem de uma definição da economia, da mesma forma que existem complexos industriais da guerra, da defesa, ou seja lá o nome, existe o complexo industrial do bem-estar e a adoção desses conceitos que vêm da definição da economia da inovação resultou na formação desse termo. Quer dizer, hoje em dia, essa teoria suporta a política atual da saúde, do Mais Saúde, que é um programa atual. E essa política, ela coloca um dinamismo maior para o complexo, porque lida com a biodiversidade, não lida só com as plataformas tecnológicas. Essa é a explicação da história. Eu acho que é uma questão de semântica,
Eu acho que cadeia produtiva é um outro termo que vem da economia, que tem um outro significado. Quer dizer, você pode usar a cadeia produtiva para qualquer setor da economia. Para qualquer setor da economia, exatamente. E complexo industrial da saúde, só queria acrescentar aqui, ele tem uma amplitude bastante grande. Então, ele nos permite trabalhar com uma flexibilidade maior, inclusive, porque não só para medicamentos, mas para equipamentos, materiais, enfim, todos os insumos que entram para a saúde. E, realmente, aí o enfoque que está nesse capítulo aí, tem muito a ver, porque a biodiversidade é uma coisa nova e que, em si, se ela bem aproveitada, é inovadora. Induz dinamismo, porque é um novo patamar para o complexo industrial da saúde se desenvolver e crescer, já que nós somos ultradependentes do capital externo em praticamente todos os campos do complexo industrial da saúde. Certo? E nós não temos praticamente autonomia. Fala, Rubens. Então, dimensionando aproximadamente em valores, essa área do Ministério da Saúde, só na compra de medicamentos do SUS, que é hoje dentro da política onde trata os complexos, envolve, ano passado, a compra de 8 bilhões de dólares, 8,5 bilhões de dólares em medicamento. É 8,5 bi, não é milhão, não é bi de dólares. Esse ano, eu acredito que vai fechar nos 10 bilhões de dólares. Então, se parte desse 10% ou 5% a gente possa reivindicar que seja utilizado na produção e na disponibilidade de fitoterápico, se for 10%, é 1 bilhão de dólares. Se for 5%, são 500 milhões de dólares. Então, hoje, as cifras que o Ministério desloca para o programa é irrisório em relação ao conjunto das compras do complexo industrial da saúde. Só em medicamento, fora o que você falou, de equipamentos, de hospitalar, tarará, aí é bilhão e bilhão e bilhão. Nem a China, nem nenhum país do mundo coloca tanto bilhão de dólares para a compra de medicamento como o Brasil coloca. Então, a gente precisa reivindicar pelo menos 5%, 1%, porque a Alemanha hoje, em termos de receitas, em termos a nível da população, é 45% de fitoterápico. Se o Brasil botar 5%, a gente não vai saber nem como vai gastar de dinheiro. É 500 milhões, entendeu? Então, essa é a dimensão de valores e a gente fica nessa luta de levantar recursos, como o FINEP colocou, como o SEBRAE, que é 1.200 projetos para 2 milhões. Nós estamos naquilo, desde o ano passado, esperando que liberem o dinheiro e ninguém libera, porque está congestionado e tal. Então, é uma realidade que a gente também precisa encarar, que é esse volume em dinheiro que é o complexo industrial da saúde. Bom, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: alguém tem alguma proposta diferente? Mantém a proposta de modificar? Sim. Não, quando nós estudamos complexo, entende-se complexo uma série de cadeias dentro desse universo. Tá? Então, o complexo envolve diversas cadeias. Nós já elaboramos um material similar a esse, e a minha proposta ali seria para o complexo agroindustrial das plantas medicinais. Porque eu estaria trabalhando com outros segmentos, né, além só direcionado para a saúde. E também estaria direcionando a área de produção. Estaria ligando com a área de produção. Então, minha sugestão é para o complexo agroindustrial das plantas medicinais. Mas, Cirino, isso ainda limita, porque complexo industrial de saúde ainda é mais amplo do que isso que você está falando. O complexo é amplo. O complexo envolve diversas cadeias. Entende? Sim. Não é complexo estanque. da saúde, ele envolve tanto a produção, serviço, tudo ligado à saúde. E a gente entende que a planta medicinal e o fitoterápico é para a saúde. Não sei. Só uma observação, viu, colega? É o seguinte, como é o seu nome? Qual é? Cirino. Meu é Cirino. Cirino.
É o seguinte, eu acho que esse texto aí está procurando situar o nosso programa de plantas medicinais, a inovação em plantas medicinais, dentro de um contexto bem amplo. Isso. Ou seja, que é exatamente esse complexo industrial da saúde, que envolve tecnologia, envolve desenvolvimento, envolve produção, envolve distribuição, envolve serviço, formação de recursos humanos, capacitação, enfim, é um complexo. Okay. Então, a biodiversidade, a gente está pensando que ela vai trazer um dinamismo para esse complexo. Tem uma proposta conciliatória, né? Semântico-conciliatória, né? Que seria, porque afinal é apenas semântica que a gente está discutindo. A gente quer o recurso para trabalhar. Complexo industrial da saúde, como é que eu falei? Especificamente, o setor produtivo agrícola e farmacêutico. Se você colocar água industrial, você mata isso aí. Se não, tudo bem, pode tirar o complexo industrial, põe o setor produtivo agrícola e farmacêutico. Vai ficar faltando. Gente, isso é uma discussão. O complexo industrial da saúde é um conceito teórico que abrange todos os produtos da saúde. Um momentinho, deixa eu explicar aqui uma coisa. A outra coisa, se você vai fazer um desenvolvimento que tem as bases tecnológicas de P&D por bioma, você não só produz medicamento, você produz inseticida, corante, alimento, tudo. Porque passa pelas mesmas bases tecnológicas. Portanto, é um termo, é um conceito. Eu acho que se a gente, para ficar mais seguro, quer colocar especificamente o setor produtivo agrícola, e aí não é só especificamente o agrícola, é o farmacêutico. Então, essa questão está descrita. Essa questão está descrita em toda a literatura recente no que diz respeito à inovação do setor saúde. Então, quer dizer, ou a gente adota ou tira. Agora, colocar aqui um complexo agrícola é a gente querer ver o medicamento como um produto da área agrícola. Não é, é uma coisa que é coletivo e é para a saúde, está dentro da área da saúde. Então, aí a gente tem que arrumar um outro artifício semântico. A minha proposta seria manter o complexo industrial e especificar, ou ressaltar, destacando o setor produtivo agrícola. Ok? Não, aí não... Alô, minha sugestão, Rubió, Oi. Uma sugestão. Ou suprime esse parágrafo, ou recorta e joga no final, quando a gente passar pela carta, quem sabe já se resolva no final. Porque preenche